E por falar em má fase, preciso te atualizar sobre o Flamengo com o seu pior início em quase uma década. Preciso te contar ainda sobre a barca que vai rolar no Flamengo nos próximos meses, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Bora falar sobre o Flamengo com o seu pior início de campeonato brasileiro em quase uma década. Nesse domingo, o rubro-negro de virada perdeu para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Gabigol havia aberto o placar a favor do Flamengo aos 15, Vitor Roque ainda no primeiro tempo com falha do Santos e empatou aos 29. Na etapa final, a 10 minutos do fim, o Eric fez o gol da vitória do Furacão. O problema é que o Flamengo perdeu a terceira partida consecutiva. Havia estreado vencendo o Curitiba em casa por 3-0, depois perdeu para Internacional, Botafogo e agora Atlético Paranaense. 3 pontos conquistados em 12 possíveis. O Flamengo pode entrar na zona do rebaixamento nessa segunda-feira. O time é hoje o 16º colocado, ou seja, uma posição à frente do Z4. O Corinthians, que é o 17º, joga. Se o Corinthians vencer, ultrapassa o rubro-negro e joga o time de Jorge Sampaoli para a zona do rebaixamento. Mas quero falar sobre essa estatística bem ruim. O pior início de campeonato brasileiro em 8 anos. Até então, o pior desempenho havia sido com 3 derrotas e um empate em 4 jogos. Na oportunidade, em 2015, o time perdeu para o São Paulo, para o Avaí e para o Fluminense e só empatou com o Sport. Foi nessa sequência que Vanderlei Luxemburgo, hoje técnico do Corinthians, acabou demitido no Fla. Bora falar sobre a chance de uma faxina grande nos próximos meses dentro do elenco do Flamengo. Rubro-negro que tem adiado a saída de jogadores veteranos, eles acabam por renovar seus contratos, mas ao que parece, 2023 vai ser o fim da passagem de muitos deles. Vale a lembrança de que 8 atletas do atual elenco têm vínculo somente até 31 de dezembro. E desses 8, um único já foi procurado pela diretoria para estender seu contrato. Eu me refiro ao Matheus Cunha, o goleiro, reserva, talvez aquele com menos nome entre todos os jogadores que eu vou citar agora, mas é também o mais jovem. Estão em fim de contrato e já vão poder assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho os seguintes atletas: Everton Ribeiro, meio atacante, Bruno Henrique, atacante, Marinho, também atacante, Arturo Vidal, meio campista, Davi Luiz, zagueiro, Rodrigo Caio, também zagueiro, Felipe Luiz, lateral esquerdo, além do Matheus Cunha, que eu citei agora há pouco. A ideia do Flamengo em relação a todos esses atletas, com exceção ao goleiro, é de entender como eles vão se comportar daqui até o fim da temporada, quão úteis eles serão nos próximos meses para avaliar se vale a pena ou não fazer uma proposta de extensão contratual. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, por exemplo, adorariam ter seus vínculos renovados de forma antecipada. Isso não vai acontecer. O Davi Luiz e o Felipe Luiz já viveram essa situação de ter de esperar até o fim da temporada para a prorrogação do contrato no ano passado. E ao que tudo indica, pela queda física, especialmente do Felipe Luiz, pode estar acabando a carreira de um dos melhores laterais do futebol brasileiro nos últimos tempos. É importante destacar que a saída desses atletas tem chamado a atenção do mercado. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro são os mais assediados, mas já tem gente de olho também no Marinho. Difícil vai ser arranjar emprego para Arturo Vidal, especialmente no futebol brasileiro, com os vencimentos dele. Ele ganha R$1.100.000 por mês de salário, com todas as bonificações, o custo ultrapassa R$1,5 milhão. Quero saber a sua opinião. Você, rubro-negro, renovaria com quais atletas? E você que torce por outros times, quais desses jogadores são os mais interessantes? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre Flamengo e Vasco. Boa notícia para 2 clubes que passaram os últimos meses, talvez até ano, brigando por causa do Maracanã. Nos últimos dias, inclusive, o CEO do Vasco já havia avisado de forma pública que iria à justiça para garantir mais uma vez que o Vasco pudesse jogar no Maracanã no dia 14 contra o Santos. O clube desistiu oficialmente de jogar essa partida no Maraca, já comunicou que vai jogar em São Januário e mais do que isso, aqui vem a notícia importante. Houve um acordo com o Flamengo para a realização dos jogos Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro no Maracanã, 50% de público para cada lado, além de metade da receita em cada um dos jogos. O jogo de ida está marcado para o próximo dia 3 de junho, mando do Vasco, a volta marcada para 18 de outubro, mando do Flamengo. É só o primeiro acordo entre as partes, mas pode ser o primeiro de muitos
vale a lembrança de que recentemente o governo do Rio concedeu a Flamengo/Fluminense o direito de continuar usando o estádio, ainda que o Vasco brigasse na justiça para conseguir participar dessa licitação. Vasco, W Torre 777 queriam ter a gestão do estádio, o maior do futebol carioca, talvez até o maior do Brasil. Para fechar, só queria resgatar um pouquinho de como é que faz diferença ter público meio a meio ou não. Nesse sábado o Fluminense empatou com o Vasco em 1-1. Jogo bem interessante, o Flu foi bem melhor do que o Vasco, criou várias chances para marcar. Só que o Fluminense teve 90% dos ingressos e deixou só 10% para o torcedor vascaíno, que lotou seu espaço, mas o Maracanã ficou bem vazio. Público de 36.950 pagantes para um estádio com capacidade para quase 70 mil, ainda assim a renda foi boa, 2 milhões e 100 mil reais. Bora falar agora sobre direitos de transmissão, me baseando naquilo que foi divulgado pelos clubes com o balanço de 2022 e se aproveitando de um relatório bem legal feito pelo pessoal da Esportes Velho, queria dividir com vocês números e estatísticas que são assustadoras. O Flamengo na temporada passada faturou com direitos de transmissão de TV 495 milhões de reais, quase 500 milhões. Muito, mas muito mais dinheiro do que todos os clubes brasileiros. Nem o Corinthians, que é o segundo clube mais popular do Brasil, conseguiu se aproximar dessa cifra. Se o Fla ficou com quase 500 milhões, o Corinthians embolsou 337 milhões de reais. Terceiro lugar do Palmeiras com 289 milhões e o São Paulo com 205 milhões. Ou seja, o tricolor paulista, dono da terceira maior torcida do Brasil, ficou com menos da metade na comparação com a grana do Flamengo. O Atlético Mineiro vem na sequência com 155 milhões, seguido pelo Inter com 154, o Fluminense com 151, Santos com 145. Você percebe que a partir desses números há muito equilíbrio nas cotas, né? O Atlético Paranaense com 129, Fortaleza com 118, América com 102, Grêmio 89, Cuiabá 88, Goiás 75, Ceará 73, Atlético Goianiense 70, Coritiba 49 e Bahia 22. Você pode ter sentido falta de Cruzeiro e Vasco da Gama por terem jogado a Série B do Campeonato Brasileiro. Eles não constam nessa relação por conta daquilo que foram capazes de arrecadar com direitos de transmissão na temporada passada. Bora falar agora sobre o Flamengo com a notícia de uma renovação travada. Chega a contar para vocês, no início dessa semana, sobre o caso de 8 atletas do Flamengo cujos vínculos se encerram em dezembro. Você lembra, né? Desses 8, o único que o Flamengo já abriu negociações é com o goleiro Matheus Cunha, o mais jovem de todos os jogadores cujos contratos estão se encerrando. Vene Casagrande trouxe uma informação importante: o Matheus hoje ganha 12 mil reais por mês. É de longe um dos menores salários do elenco entre os atletas profissionais. É que o Matheus segue ganhando como nos tempos de categoria de base. A renovação de contrato, a proposta de renovação de contrato com aumento já foi feita desde janeiro pelos dirigentes do Flamengo. Não houve intenção do Matheus Cunha e dos seus representantes de prorrogar esse contrato, pelo menos não nas condições sugeridas pelo Flamengo. Detalhe importante, assim como o caso do Bruno Mendes, o Matheus vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de julho e ele já foi assediado por times brasileiros. Antes da chegada do Rafael ao São Paulo, por exemplo, o Tricolor era um que monitorava a situação desse goleiro. Parece bem interessante. O Matheus hoje é o reserva imediato do Santos e deve ver sua vida ficar ainda pior no Flamengo a partir de julho, quando Agostinho Rossi, ex-Boca, será anunciado, confirmado, contratado. Rossi deve chegar para ser titular. A condição de reserva imediato provavelmente vai ficar com o Santos e o Matheus Cunha como terceiro goleiro. Talvez pensando nisso, o Matheus não queira prorrogar esse contrato com o Flamengo para buscar outras alternativas. Matheus, que chegou a ter boas oportunidades nessa temporada, deu conta do recado, se mostrou um goleiro seguro, mas não entra em campo desde 8 de março. Na oportunidade, o Flamengo perdeu por 2-1 para o Fluminense. Desde então, o Santos se tornou titular absoluto. Você ficaria com o Matheus Cunha se fosse dirigente do Flamengo? Até quanto você estaria disposto a pagar? E você que não é rubro-negro, gosta do goleiro, pensa que ele poderia ser um bom reforço? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado?